Você já parou pra pensar que o Capitão Pátria, o cara que corta pessoas ao meio com um laser pelos olhos e sorri pras câmeras, pode não ser o verdadeiro problema de The Boys? Calma, eu sei o que você tá pensando. Você viu ele cometer as piores atrocidades possíveis. Viu ele destruir aviões, ameaçar cidades inteiras e agir como um psicopata mimado que faz o que quer. Mas e se eu te disser que o maior vilão dessa história, o verdadeiro monstro que causou tudo isso, está escondido à vista de todos e você provavelmente não está prestando atenção nele? Hoje, nós vamos entrar na mente do personagem mais assustador da televisão e você vai descobrir que o Capitão Pátria é, na verdade, uma peça de um jogo muito mais doentio. No final deste vídeo, a sua visão sobre a série provavelmente vai mudar completamente e você vai entender quem é o verdadeiro arquiteto de toda essa insanidade. Afinal, uma pergunta não quer calar. Se ele é praticamente um deus, a criatura mais poderosa do planeta Terra, por que ele é tão desesperado por aprovação? Por que o homem que pode destruir o mundo em segundos chora como um bebê precisando de colo? Para entender isso de verdade, a gente precisa olhar para o comportamento humano. A psicologia nos ensina que ninguém nasce um monstro. A mente é moldada pelo ambiente, pelas experiências que vivemos e principalmente pelo controle que os outros exercem sobre nós durante a nossa fase de formação. E é aqui que acontece a maior quebra de padrão. O Capitão Pátria não é o mal puro encarnado. Ele é o resultado perfeito e assustador da maior manipulação já feita na história daquele universo. Pensa comigo, o contraste é bizarro. De um lado, você tem o líder intocável dos Sete, o cara que veste a bandeira americana, nadando em bilhões de dólares e com poder absoluto sobre a vida e a morte. Do outro, se você cavar um pouco, você tem uma criança pequena presa em um laboratório frio, sem mãe, sem pai, sem receber um único abraço de verdade, sendo tratado diariamente como um rato de laboratório ou apenas uma arma. Como você acha que a mente de um ser humano sobrevive a isso sem quebrar? Eu vou te contar um detalhe sobre o passado sombrio dele que pouca gente liga os pontos. Algo que define exatamente o motivo dele agir como um animal encurralado hoje em dia. Mas guarda isso, porque a gente já vai chegar lá. O que você precisa entender agora é que existe um inimigo em comum aqui. Um sistema invisível que não só permitiu que ele se tornasse quem ele é, mas que planejou de propósito cada detalhe dessa loucura. O Capitão Pátria é perverso? Sim, muito. Ele é um vilão cruel, sádico, que precisa ser parado a qualquer custo. Mas focar todo o nosso ódio só nele é a mesma coisa que olhar para o sintoma de uma febre e ignorar a doença mortal que está causando ela. Sabe aquele momento bizarro em que ele está na frente do espelho, conversando com ele mesmo, beirando a loucura total? Aquela cena não está ali só para mostrar que ele é louco. Aquilo ali é vulnerabilidade pura. É a mente dele literalmente rachando ao meio porque o peso de ser um produto de prateleira o tempo todo finalmente cobrou o preço. Ele não tem uma identidade real. Tudo que ele acha que é, todo o patriotismo e sorriso falso, foi empurrado na cabeça dele através de um controle brutal. Ele foi programado desde berço para precisar de palmas e curtidas, porque se ele precisa do público, ele pode ser facilmente controlado. A manipulação começou no minuto em que ele abriu os olhos. Eles não queriam criar um herói genuíno para salvar pessoas comuns. Eles queriam um produto de marketing perfeito, impecável, mas com um botão de autodestruição psicológico para garantir que ele nunca fugisse do controle de seus donos. É por isso que ele é tão oco e quebrado por dentro. A psicologia explica de forma muito simples que crianças que crescem sem vínculos afetivos desenvolvem transtornos graves. Elas se tornam incapazes de lidar com a rejeição. Agora pega todos esses traumas profundos, todo esse comportamento instável de quem nunca foi amado e dá o poder de um Deus irado para essa pessoa. É uma bomba relógio caminhando entre as pessoas. E quem construiu e armou essa bomba não foi o acaso. A cada temporada, você vê ele tentando desesperadamente ser amado e cada vez que é rejeitado, ele sofre um colapso maior. Se você acha que ele é livre hoje, que ele finalmente cortou as amarras e virou o chefe de tudo, você está redondamente enganado. A maior prisão do Capitão Pátria não é feita de concreto e nem de metal. Ela foi construída dentro da própria cabeça dele. E nos próximos minutos, você vai descobrir o segredo de como o homem mais forte do mundo foi enjaulado e quem ainda está segurando as correntes. Você já percebeu como as pessoas mais perigosas do mundo raramente sujam as próprias mãos? Pense na figura do Stan Edgar, por exemplo. Como um homem comum, de terno e gravata, sem absolutamente nenhum superpoder, consegue olhar nos olhos de um deus letal, que pode derreter o seu rosto em um segundo, e não demonstrar um pingo de medo? O Stan Edgar não pisca, ele não recua. E o Capitão Pátria, por mais que rosne e ameace, acaba baixando a cabeça e obedecendo. Por que isso acontece? É porque o Edgar entende uma regra básica da psicologia e do
comportamento humano. Quem domina a mente, domina o corpo. Não importa a força física colossal do monstro que está na sua frente. Se foi você mesmo o cara que construiu a jaula mental onde ele vive desde que nasceu. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto de virada dessa história. O detalhe obscuro que muda toda a perspectiva da série e que muita gente passa despercebido. O Capitão Pátria é um assassino cruel, um vilão terrível, egocêntrico e que merece pagar duramente por cada vida inocente que já tirou. Mas ele é apenas a arma carregada. Quem está sempre apertando o gatilho na surdina, quem fabricou a bala desde o início e quem está lucrando bilhões de dólares com todo o sangue derramado, tem um nome: a VOT International. Esse sim é o verdadeiro vilão de The Boys, o mal supremo e estrutural que você deveria estar odiando com todas as forças desde o primeiro episódio. Pensa na crueldade absoluta e calculista dessa empresa corporativa. Eles não são apenas uma empresa farmacêutica gananciosa que inventou o composto V. Eles são uma verdadeira máquina de moer gente, focado inteiramente em controle e manipulação em escala global. A VOT criou uma criança de forma artificial e decidiu em uma sala de reuniões que ela não seria humana. Ela seria uma propriedade intelectual, uma marca registrada milionária. Eles destruíram sistematicamente qualquer chance que o John, o nome real do Pátria, tinha de ser um garoto normal. O isolamento extremo na infância, a total falta de afeto materno, os testes físicos dolorosos, os experimentos psicológicos, tudo isso foi metodicamente calculado por funcionários da VOT. Eles precisavam que a mente dele fosse frágil por dentro, apesar da casca indestrutível. Eles precisavam que ele fosse absurdamente carente de aprovação, porque se ele se importasse demais com os números, com os índices de popularidade e com o que a mídia dizia, a VOT sempre teria a coleira curta presa no pescoço dele. Eles usaram a psicologia reversa mais doentia possível nesse processo de criação. Deram a ele a ilusão de poder absoluto, voando pelos céus e recebendo aplausos, para que ele nunca percebesse no fundo que não passa de um escravo de luxo engaiolado. A VOT ensinou a ele que o valor da vida humana é zero, cobrindo os rastros de seus crimes desde o início de sua carreira. Quando ele cometia um erro na juventude ou matava alguém num ataque de fúria por não saber lidar com a própria frustração, a VOT nunca o punia ou ensinava o certo e o errado. Eles mandavam uma equipe de limpeza pesada, pagavam pelo silêncio das famílias das vítimas e colocavam ele de volta na televisão no dia seguinte, sorrindo e salvando o dia como um herói perfeito. Isso condicionou o comportamento dele de uma maneira irreversível. O Capitão Pátria aprendeu com a VOT que ele pode fazer o que bem entender, desde que a empresa continue ganhando seus bilhões. A falta de limites e empatia dele foi um produto encomendado. Agora presta muita atenção nesse ponto, porque esse é o argumento mais assustador sobre o verdadeiro perigo desse universo. Pense comigo, se o Capitão Pátria morrer amanhã ou for derrotado de forma definitiva, o que acontece depois? O mundo está finalmente a salvo? O problema principal acabou para sempre? A resposta chocante e dolorosa é não. O mal não vai desaparecer junto com ele. Se o Capitão Pátria for destruído hoje, a VOT simplesmente vai fechar as portas, criar um departamento de crise e na semana seguinte vai colocar outro super-humano de laboratório no lugar dele. Eles vão fabricar um novo herói, inventar uma nova narrativa brilhante de marketing, emocionar o público e continuar faturando em cima da esperança cega das pessoas comuns. Porque o poder real e definitivo na série The Boys não vem de atirar raios pelos olhos ou de ter uma super força imbatível. O poder real vem da capacidade de aplicar a manipulação em massa e controlar totalmente o que a sociedade pensa, o que ela consome e principalmente em quem ela confia. A VOT brinca com o livre-arbítrio das pessoas todos os dias. Eles transformaram a morte em merchandising e o controle mental em um modelo de negócio perfeito, provando que o verdadeiro vilão nunca suja o próprio terno. Mas se você acha que a crueldade da VOT se limita aos laboratórios frios e ao que eles fizeram com a mente do Capitão Pátria durante o crescimento dele, prepare-se, porque agora nós vamos entrar no verdadeiro lado sombrio dessa história. E aqui está o ponto de virada, uma reviravolta brutal que muda tudo o que você assistiu e achou que entendia até agora. A VOT não construiu apenas uma prisão psicológica para os super-heróis. Eles construíram uma prisão invisível para a sociedade inteira. Você já parou para notar como as pessoas comuns de The Boys, os cidadãos que andam nas ruas daquele universo, são completamente cegos para a realidade? Eles aplaudem cegamente os mesmos monstros que destroem suas cidades. E isso não é burrice coletiva, isso é um controle de massas executado com uma perfeição doentia e bilionária. O Capitão Pátria é apenas a distração brilhante, o show de luzes no palco principal para que ninguém, absolutamente ninguém, olhe para os bastidores onde a verdadeira manipulação está acontecendo 24 horas por dia. Existe um detalhe muito sutil, um segredo obscuro que a série joga na nossa cara o tempo todo, mas pouca gente tem a malícia de conectar os pontos. A VOT nunca foi uma empresa de super-heróis.
Boys. Eles não dão a mínima para salvar vidas, impedir assaltos ou combater o crime. A VOT é, na verdade, uma gigantesca empresa de análise de dados, entretenimento midiático e engenharia de comportamento humano. O produto mais lucrativo deles não é a segurança nacional. O produto deles é o composto V, a sua atenção e o seu medo. Eles usam a imagem de deuses como Capitão Pátria para criar o pânico e a esperança ao mesmo tempo. Eles criam o problema, espalhando o composto V por baixo dos panos para criar supertas no mundo todo. E depois te vendem a solução perfeita, embalada na bandeira americana brilhante. É um ciclo infinito de lucro baseado no terror psicológico. Eles desenharam um sistema tão inteligente e perverso que, se alguém tentar expor a verdade, a própria população se levanta para defender a empresa. Eles hackearam a mente do público de uma forma que nenhum raio laser ou super força seria capaz de fazer. E é aqui que o espelho vira para nós, e a história começa a incomodar de verdade, porque toca em uma dor muito real que nós vivemos hoje. Sabe essa obsessão cega e doentia que o Capitão Pátria tem por aprovação? Aquele desespero no olhar dele quando os analistas dizem que as pesquisas de popularidade caíram alguns pontos? Aquela necessidade absoluta de ser idolatrado por estranhos para sentir que ele existe e tem algum valor? Isso não te soa assustadoramente familiar nos dias de hoje? A VOT transformou o homem mais forte do mundo num viciado em dopamina barata, escravo de números na tela. E o nosso mundo real está cheio de pessoas com a mente completamente refém do que os outros pensam, dispostas a fazer atrocidades emocionais contra si mesmas para não perderem seus fãs ou seguidores. O sofrimento do Pátria, por mais que ele seja um monstro imperdoável, é a dor invisível de alguém que foi esvaziado de tudo que era humano apenas para caber numa tela de TV e gerar dinheiro infinito para empresários. E ver esse vazio destruindo de dentro para fora é uma das coisas mais pesadas e geniais que a série já entregou. Isso nos leva a um ponto crítico e explosivo de toda essa engrenagem, o momento exato em que a máscara de perfeição ameaça cair. Não apenas para o público que foi enganado a vida toda, mas para o próprio Capitão Pátria. Quando ele começa a perceber, em lampejos de pura agonia e fúria assassina, que ele nunca foi o deus inatingível que o ensinaram a ser. Ele percebe a coleira. Ele é como um leão de circo que acha que é o dono do mundo só porque ruge alto no picadeiro, mas ignora completamente que a jaula e o domador sempre estiveram lá. E quando o animal com esse nível colossal de poder começa a desconfiar que a sua vida inteira não passou de uma farsa empresarial, o que ele faz? Ele tenta, num ato de desespero e ego ferido, morder a mão que o alimenta. Vemos o Pátria tentando assumir o comando da própria VOT, achando que pode limpar a empresa e ser o rei do tabuleiro. Mas é aí que a genialidade macabra dos verdadeiros donos do jogo brilha. A VOT já previa isso. Eles sempre previram tudo. A frieza de caras como Stan Edgar não vem de uma coragem cega, vem de anos de cálculos frios. A VOT é uma entidade que joga xadrez em múltiplas dimensões, enquanto o Capitão Pátria, cego pela própria vaidade, está apenas quebrando as peças num ataque de raiva. Os funcionários da VOT construíram um labirinto inteiro, e apenas eles conhecem todas as saídas secretas e armadilhas. E é exatamente no meio desse desespero por liberdade e dessa falsa sensação de controle que nós nos aproximamos da maior e mais dura lição de toda a série. E aqui nós chegamos no pote de ouro, na entrega exata daquela promessa que eu te fiz lá nos primeiros segundos deste vídeo. A resposta definitiva para a pergunta que não quer calar. Se o Capitão Pátria morrer no final de The Boys, a história acaba com um final feliz e o mundo estará salvo? A resposta é um gigantesco não. E é nesse exato momento que a ficha cai e a gente entende a genialidade absoluta da série. O verdadeiro vilão, o mal absoluto que envenenou aquele mundo e que destruiu a mente de um ser humano para transformá-lo em uma arma de destruição em massa, não usa capa nem atira raios. O verdadeiro vilão veste terno, cria campanhas milionárias e atende pelo nome de VOT. O Capitão Pátria ainda é um grande vilão? Com toda certeza. Ele é um assassino letal e sádico, que precisa ser responsabilizado por cada vida que tirou. Mas a sacada é que ele não é a raiz do mal. Ele é apenas o galho podre de uma árvore venenosa. Quem criou esse monstro do zero foi a VOT. Eles pegaram uma mente pura e aplicaram as técnicas mais pesadas de manipulação e controle psicológico. Eles moldaram o comportamento dele através do isolamento extremo e da necessidade artificial de aprovação. Eles esmagaram o mental do John antes mesmo dele entender o que era a vida real. E por que isso é tão brilhante e assustador? Porque se você elimina o Capitão Pátria hoje, a VOT simplesmente limpa o sangue do chão e fabrica o próximo psicopata voador amanhã de manhã. O ciclo não quebra com a morte da peça principal do jogo. O ciclo de violência só acaba quando você incendeia o tabuleiro. E a VOT é o tabuleiro.
Eles representam um sistema imortal que lucra com o medo e que sabe exatamente como controlar as massas, oferecendo falsos salvadores. E é aqui que entra a nossa prova de conceito, a lição prática e dolorosa que The Boys esfola na nossa cara. Essa série não é apenas sobre super-heróis bizarros. Ela é um espelho do nosso mundo real e de como o comportamento humano funciona diante do poder absoluto. Nós vivemos em uma era onde gigantes empresas e políticos usam gatilhos mentais diários para moldar as nossas escolhas e o nosso humor. Eles mapeiam a nossa mente e usam a manipulação para nos manter viciados em aprovação, exatamente como a VOT fez com o Capitão Pátria. O desespero dele por curtidas, por nunca sair dos holofotes, é a representação perfeita de uma sociedade doente que mede o próprio valor por números em uma tela. Nós olhamos para ele e sentimos repulsa, mas no fundo, a série grita uma verdade amarga. Quantos de nós não estamos presos nessa mesma gaiola invisível? Quando você absorve isso, a sua experiência assistindo a série muda de patamar. Cada vez que ele sorri para a câmera com aquele olhar vazio, você não enxerga mais apenas um arrogante. Você enxerga a prova viva de que o controle da mente de um homem é a arma mais destrutiva que existe. A VOT cometeu o crime mais perfeito da história. Eles criaram um deus quebrado para servir de escudo humano. Eles fizeram o público concentrar todo o ódio e a atenção na figura bizarra do Capitão Pátria, enquanto os verdadeiros arquitetos dessa desgraça continuam no escuro, intocáveis. Agora, preste muita atenção nessa provocação final. O nosso cérebro tem uma falha. Ele sempre busca odiar o inimigo mais barulhento, aquele que causa o maior estrago visual. Mas sabendo de tudo isso, olhando para o jeito que a mente desse cara foi destroçada nos laboratórios, eu te pergunto, e quero que você seja brutalmente honesto, você ainda acha que o Capitão Pátria é o verdadeiro culpado de tudo? Ou você também caiu no truque de mágica e foi manipulado a odiar a marionete, esquecendo de olhar para quem puxa os fios? Se o mal nunca morre e apenas troca de rosto, quem são as VOTs do nosso mundo real que controlam o que você consome hoje? Comenta aqui embaixo quem você acha que é mais letal, o monstro ou quem fabricou a jaula. Então é isso, se você já bebeu ou vai beber água hoje, deixa o like e um comentário.